Desde 2012 que a educação física já não contava para a média de acesso ao ensino superior, mas o governo afirma estarem a criarem-se condições para a valorização do desporto. É como professora de Educação Física do Ensino Básico há 24 anos que Guilhermina Carneiro nos fala da importância do desporto ao longo do crescimento da criança. Guilhermina, muito obrigada antes de mais. Vamos então começar por desconstruir este mito. O desporto faz ou não faz bem à saúde? Claramente que faz. O desporto é saúde. Aliás, para mim é um sinónimo de desporto-saúde. Mas há que desmistificar uma crença generalizada por parte de alguns pais, porque têm sempre aquela tendência de colocar as crianças em atividades extracurriculares simplesmente para apostarem no desporto. E têm que ter sempre em atenção dois fatores importantes. É como encaram o desporto na sua plena acessão da palavra de virtude, bem como os valores que querem transmitir às suas crianças. No entanto, a qualidade da prática desse mesmo desporto, ele pode ser aferido com mais ou menos importância consoante o encaminhamento que os pais podem dar. Mas o desporto claramente que tem benefícios, sem dúvida. E para mim é fulcral três vertentes. A vertente a nível físico, porque é sabido que o desporto ajuda a combater um flagelo enorme que se está a passar a nível mundial, que é a obesidade. O físico também se relaciona também com redução de risco das doenças cardiovasculares, não é? Também fortalece os músculos, ajuda também a parte óssea e nas articulações. E isto são a envolvência do todo para o ser humano, não é? Que é o trabalhar o seu corpo. Contudo, há um outro fator que eu acho que também é muito importante, que vai implicar nessa formação da criança, que é o fator psicológico, psíquico. E nesse fator psíquico, ele vai elevar a sua autoestima, vai elevar o desporto e leva a sua autoestima devido à sua prática desportiva, pois desenvolve mais habilidades e melhora, nomeadamente, também o seu aspecto físico. E por fim, a nível social, que para mim este é fundamental e retrata muito nas escolas, do qual eu sou profissional, que é o nível social. E é muito importante esta ligação com o próximo, a ligação com o ser humano, com o colega, com o parceiro, para criar os tais laços sociais e, sobretudo, que é aquilo que eu apelo muito, de amizade. A amizade é fundamental quando trabalhamos em grupo, quando estamos numa sociedade, e esta interligação permite muitas vezes melhorar o aspecto da sua personalidade e, quem sabe, quiçá, chegar ao nível superior com outra alegria. Então, e após esses três fatores que referiste, para ti, como é que tu vês a importância do desporto nas crianças? É fundamental. Para mim, o desporto, como já referi há pouco, é saúde. Ponto final. Esta parte aqui delega-nos sempre que a existência do desporto tem que ser desde logo que nós começamos a gatinhar. Essa parte fundamental do desporto no desenvolvimento da criança, do adulto, do jovem, do adolescente, tem que ter sempre a inerência da saúde. É fundamental. E depois temos que olhar para o desporto nos jovens como uma forma de aprendizagem, porque o desporto, se for encarado de uma forma mais saudável mentalmente, entre aspas, que envolve não só também atitudes por parte do encaminhamento pedagógico dos pais, que às vezes esse também é um grande problema, não é? Porque normalmente são os pais que inscrevem os seus filhos, mas depois têm uma atitude diferente de que o desporto exige. Mas se for orientado de uma forma positiva, o desporto vai ser muito importante para o seu filho, para o seu jovem, para criar um contexto mais propício a essas aquisições desportivas. Já que falaste em aprendizagem, o que é que a criança deve aprender no desporto?
Sobretudo, valorizar, e volto sempre com esta parte do lema da saúde, porque tem que valorizar a saúde, não é? Porque nós temos que, somos um ser humano que não nascemos como uma máquina, portanto, temos fatores inerentes fisiológicos que, se não tratarmos da saúde, não há depois o aspecto positivo para desenvolver o desporto. Daí temos que fazer com que o jovem possa entender que o valor da saúde é fundamental para a prática desportiva, que apela à adoção de um estilo de vida saudável. Este é fundamental. O jovem tem que ter essa noção. Depois, tem que ter a noção, o jovem quando entra no desporto, de haver uma cooperação, que é também falado muito nas aulas de educação física, a cooperação. Pois num desporto, por exemplo, de equipa, só se consegue atingir os objetivos quando todos se unem para os mesmos esforços, em torno do quê? De um projeto comum. E aí é muito importante esta parte da cooperação, que falava há pouco, que depois pode elevar outros fatores, nomeadamente a autoestima. O valor do respeito também é um fator importante nas crianças, pois o facto de apoiar os colegas nos maus momentos faz com que esta pessoa se torne uma pessoa mais cívica, mais cidadã e vai melhorar a nossa sociedade, naturalmente, não é? O valor da amizade, pois a prática desportiva, normalmente os jovens quando entram nos clubes, se que encarreirarem com um fator de amizade do grupo, torna-se muito mais feliz. Eu quero ir treinar, eu quero ir fazer, eu quero, não é? Porque há ali um sentido de amizade. Apelando também nunca de descurar o fator da justiça. O desporto não pode ser encarado como desporto é ganhar. O desporto não é ganhar. O desporto tem que ser encarado como um jogo, mas que tem partes de justiça. E aí temos que ser coerentes e recusando sempre as partes injustas. Portanto, acho que esta parte também se deve incutir nos jovens, aprender esta ligação de justiça no seio do jogo, no seio do social. Eles também vão aprender, porque dentro do jogo da sociedade há aspectos de, digamos, jovens que têm uma cultura diferente, a multiculturalidade, não é? Em que eles têm que aprender a saber gerir toda essa parte diferente no espaço desportivo. E isso é muito importante na medida em que também contribui para a boa formação da personalidade. Depois o empenho, nada se consegue sem empenho, não é? Portanto, tem que ter um objetivo de concretização, claro, mas tem que ter todo trabalho de esforço e dedicação, como tudo, como no estudo. Quando nós jovens estamos no estudo, se não tivermos esse empenho, os resultados não surgem, não é? E o desporto é a mesma coisa. Falaste em fatores sociais, como a aprendizagem, a cooperação entre as crianças, e eu queria perguntar-te se achas que é mais benéfico o desporto coletivo ou o desporto individual? Eu não posso fazer a distinção entre o coletivo e o individual, mas sim, todos estes valores que eu nomeei, muitos deles se incorporam mais no coletivo, uma vez que é equipa e a equipa são elementos. Enquanto que no individual é aquilo que diz mesmo a parte individual. Não há tal interajuda, não há tanta cooperação e a relação humana com o próximo fica mais reduzida, mas são ambos importantes. Então, e relativamente aos conselhos que tu darias aos pais para encararem um desporto como um fator de saúde, o que é que tu nos dizes? Isto já é uma parte e é da aprendizagem, pedagogia, que de facto muitas vezes vê-se, e eu também tenho filhos e já fui ver muitos jogos e assisto das bancadas situações muito desagradáveis. E é a partir do adulto que nascem estas às vezes, derrotas para mim na maneira de estar no desporto, porque encaram, como também já referi, o desporto como é para ganhar.
e não têm a relação da parte do crescimento, as faixas etárias em que os seus filhos, neste caso, estão e que precisam de aprender outros valores, ter outras virtudes face ao desporto que não o ser ganhar. E agora, já agora para terminarmos como começámos, gostaria de te perguntar se concordas com a decisão atual do Governo, que saiu há pouco tempo, em que a educação física voltará a contar para a média de acesso ao ensino superior. É evidente. Dentro de um contexto curricular, todas as disciplinas têm que ser importantes. E a conotação que o governo estava a querer fazer era eliminar a importância dessa disciplina. E como eu referi, em relação ao crescimento da criança, a educação física como carga curricular não tem só a conotação do currículo, mas sim da saúde. E, portanto, se nós quisermos dar importância à disciplina, faz todo sentido que ela faça parte íntegra da avaliação. Muito bem, muito obrigada. Nada.